Olá, querido, você que nos acompanha pela grande rede, pela internet. É um prazer estarmos juntos, na oportunidade de adorar o Senhor juntos. Eu queria te convidar a mandar o link desse culto, dessa reunião, para os seus amigos, para os parentes, e te convidar nesse momento a adorar o Senhor juntos. Vamos adorar o Senhor e declarar a nossa gratidão a Ele por aquilo que Ele já fez, e na certeza que aquele que fez tem muito a fazer ainda, por aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Ele é o nosso Deus amado, digno de toda adoração. Aleluia. Te adoramos, Deus. Aleluia. Cante assim. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra você, não sou não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, se esqueceu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer eu te pertenço. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer eu te pertenço, Aleluia. Eu te pertenço, Deus. Querido, nesse momento você tem a oportunidade de entregar ao Senhor os seus dízimos e ofertas. As contas da igreja, o QR Code estará sendo projetado no seu smartphone, no seu televisor, no seu monitor. E você tem a oportunidade, o privilégio de, em adoração, entregar a Ele os seus bens. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aquele que é digno da nossa adoração. E a bondade dEle que nos constrange e nos leva para perto dEle. Aleluia. Declara assim: te amo, Deus. A tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo
tua doce voz, que me guie ao fogo na escuridão. A tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos deixar agora o Senhor. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei na bondade de Boa noite, meu irmão e minha irmã. É um privilégio estar aqui, podendo trazer essa palavra para vocês. E convido a todos a orar nesse momento. Ó Senhor, meu Deus, santificado seja o teu nome, meu Pai. Ó meu Pai, que nesse momento eu possa ser usado pelo Senhor para trazer uma palavra de edificação a todos e que eu mesmo seja edificado, que eu possa viver essa palavra a cada dia, Pai. E, ó meu Pai, eu oro para que o nosso mundo, Pai, receba a Tua paz. Nós tão desesperadamente precisamos da Tua paz, Senhor. Com tantos conflitos, com tanta discórdia, meu Pai. Que venha a Tua paz sobre nós, Pai. Ó meu Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, Pai. Continuar sustentando esta casa de oração, meu Senhor. E que o Senhor atenda cada pedido que está sendo feito, não apenas pela nossa igreja, mas por todas as outras igrejas neste mundo, Pai. É o que eu peço ao Senhor, Pai, e que o Senhor abençoe esse momento. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão e minha irmã, eu gostaria de começar esse momento com uma provocação. Por que o amor é maior do que a esperança e a fé? Essa é uma provocação, meu irmão e minha irmã, que foi provocada em mim a partir da leitura do texto de 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo final, que é o versículo 13. Vamos ler? Diz a palavra do Senhor. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor.
O maior deles, porém, é o amor. Essa, meu irmão, minha irmã, é uma colocação feita pelo apóstolo Paulo em uma carta escrita à igreja de Corinto. Mas repare uma coisa, meu irmão, minha irmã. Pense bem. Durante toda a Bíblia, mas eu ousaria dizer que com tanto mais de ênfase no Novo Testamento, fala-se de amor. É tão enfático o tema do amor que capítulos inteiros são dedicados a falar sobre esse tema, como é o caso desse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13. Mas, ao mesmo tempo, meu irmão e minha irmã, é tão difícil viver em amor, não é? É tão simples e, ao mesmo tempo, tão difícil. Tão difícil que no nosso dia a dia nós vamos e vamos e vamos caminhando e, mesmo com toda essa ênfase, não só na palavra de Deus, mas seguramente que em pregações, eu posso dizer com segurança que na nossa igreja nós temos diversas pregações sobre amor, numa linha que leva ao amor. Mesmo assim, temos tanta dificuldade. E, não diferente de nós, foi exatamente o que ocorreu com a igreja de Corinto. Eles tinham uma enorme dificuldade de amar, de agir em amor, de transpirar esse amor de Deus. De fato, tão grande era a dificuldade deles que Paulo repreendeu eles na carta, nas 2 cartas que ele escreveu, com uma severidade bastante significativa. Contextualizando aqui a história, meus amigos, essa era uma igreja em que os irmãos brigavam bastante, tinham ciúmes um do outro, gostavam muito de apontar o pecado um do outro. Brigavam por diversas razões, eram arrogantes, tinham inveja. Agora repare, meu irmão e minha irmã, eu estava meditando sobre essa palavra e pensando sobre isso. É interessante ver, interessante no sentido de constatação, não num sentido positivo, mas é interessante ver que a igreja de Corinto parece muito algo como se fosse um microcosmo do que é a nossa sociedade atual, nosso contexto atual. É um contexto que as pessoas se enraivecem por coisas que às vezes podem ser tão pequenas, gostam de ficar apontando o dedo para o outro, gostam de ficar cancelando o outro, sem sequer querer entender o contexto todo pelo qual aquela pessoa está passando, sem qualquer piedade, um verdadeiro apredejamento digital e, em alguns momentos, chega a ser físico. Meu irmão e minha irmã, um contexto de tantas guerras, tantos conflitos, tanta gente se matando e a gente nem sabe bem por quê. A gente não entende. A gente só consegue entender e visualizar uma coisa. Uma coisa fica muito clara. Falta amor. Falta muito amor. Então, num contexto como esse, num contexto como era na igreja de Corinto, e em tantos outros momentos da história humana, fica patente a importância central que o amor ocupa para nós. Em alguns momentos, meu irmão e minha irmã, nós que somos da igreja, ficamos tão focados em guardar a fé, em guardar a esperança, e isso é louvável e muito importante. Não, por favor, não entendam errado o que eu quero dizer. Nós precisamos de fé, a fé nos ajuda a seguir adiante, a continuar seguindo firme, a esperança também nos dá o alicerce para acreditar num amanhã melhor. Mas se a gente manter a fé e manter a esperança sem manter o amor, a fé vai ser uma fé que é um fim em si mesma. Ela não vai
produzir nada. Ela vai nos ajudar a manter a mentalidade de que Deus existe e de que milagres podem acontecer. A esperança também nos vai assegurar a certeza de que, no final de tudo, não haverá lágrima, não haverá choro, mas sem o amor, isso não tem muita substância, meu irmão. O amor é aquilo que nos ajuda a transmitir, a passar tudo isso ao mundo, é o que nos ajuda a refletir Deus no mundo, é o que nós estamos nesse mundo, nesse contexto todo que eu já comentei, é o que nós tão desesperadamente precisamos. Então, meu irmão e minha irmã, o que exatamente torna o amor tão importante, tão central, como diz o apóstolo Paulo, o que torna ele, de fato, maior do que a fé e a esperança? O amor é maior porque a fé e a esperança nos tornam conscientes da existência de Deus. Mas o amor nos faz refletir Deus perante os outros. Eu já até comentei um pouquinho sobre isso. A fé nos ajuda a manter firme a consciência de que Deus existe. E a esperança nos ajuda a lembrar de que Ele retornará. Ele prometeu isso. Mas o que realmente vai conquistar novos corações, que vai trazer novos corações ao reino, o que vai ajudar com que cada vez mais seja feita conforme a oração do Pai Nosso, que o reino venha, se concretize na terra. É o amor que nós demonstramos aos outros. Isso é uma coisa que, inclusive, está no próprio capítulo que nós acabamos de ler em outro versículo, versículo 12. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Está escrito: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como que sou plenamente conhecido. Paulo está fazendo referência ao amor aqui. Nós podemos refletir esse amor aos outros. E, claro, meu irmão e minha irmã, nem sempre nós conseguiremos refletir de maneira completa, integral, nós somos imperfeitos. Mas nós, se nos empenharmos a isso, se cremos no poder do Espírito, se pedirmos ao Espírito para que nos capacite, nós podemos levar, ser convite, ser, como posso dizer, transmitir esse amor aos outros, transmitir o amor de Deus aos outros. E um exemplo também bastante emblemático que há na Bíblia, meu irmão, minha irmã, é o exemplo de Estevão. Estevão foi um dos irmãos que é descrito no livro de Atos. Ele saiu pregando o nome de Jesus, mas foi acusado por isso, foi odiado por isso. Foi preso, foi levado para fora da cidade e eventualmente viria a ser apedrejado. E Paulo, então, naquele momento, Saulo, havia sido uma testemunha desses fatos. O que Paulo viu em Estevão foi um reflexo do que Jesus já havia feito aqui. Estevão, à beira da morte, usou talvez aquilo que tivessem sido suas últimas forças para orar em favor daqueles que o apedrejaram, que o perseguiram, que o odiaram. Isso é algo sobrenatural, meu irmão. Isso é um amor que a gente não consegue entender, não é uma coisa que a gente vê no dia a dia.
é algo que nos constrange profundamente. Ele, de fato, refletiu o amor de Jesus. Jesus, quando estava na cruz, fez exatamente o que Estevão fez, e eu vou dizer aqui para vocês a oração de Estevão, para que vocês possam tangibilizar. Você pode acompanhar a leitura no capítulo 7 de Atos, o versículo 60. Falando de Estevão. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Na cruz, Jesus fez algo similar, meu irmão, minha irmã. Ele orou em favor daqueles que o crucificaram. Ele se sacrificou também por aqueles que o crucificaram. Meu irmão e minha irmã, o amor é maior, porque a fé e a esperança são a base para a salvação. Mas o amor é o que de fato salva e faz redimir a nós mesmos e aos outros. É lógico, meu irmão e minha irmã, se nós não tivermos a fé e nós não tivermos a esperança, nós não vamos ter a salvação, nós não vamos conhecer, simplesmente seremos ignorantes da salvação. Mas aquilo que realmente consuma a nossa salvação, aquilo que realmente nos faz tomar posse, nos sentir salvos. Nós somos salvos, meu irmão, minha irmã, mas nem sempre nos sentimos salvos. E aquilo que nos fará sentir salvos e nos tornará de fato redimidos, nos tornará capazes de viver de maneira redimida, é o amor. É o amor de Deus, é o amor de Jesus por nós. E há um exemplo também na Bíblia que reflete muito esse amor. É o exemplo do profeta Oséias, meu irmão e minha irmã, com relação à sua mulher, à sua esposa Gomer. A sua esposa, assim como muitos de nós, na verdade todos nós em algum momento já estivemos como ela, não literalmente na mesma condição que ela, mas em uma situação similar como ela. Uma pessoa que vivia ali perdida, sem rumo na vida, entregue aos impulsos da carne, entregue ao pecado. Mas o profeta Oséias faz questão de ir atrás dela e resgatá-la daquela vida. E nós podemos ver isso, meu irmão, minha irmã. No capítulo 3, um capítulo curtíssimo do livro do profeta Oséias. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outros, ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. E aí o profeta Oséias, falando de si próprio: por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício, sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Perceba aqui, meu irmão, minha irmã. A salvação de Gomer só se deu por causa do amor que o profeta Oséias tinha pelo Senhor, que o ordenou
para que salvasse a sua esposa, mas sem dúvida também pelo amor que ele tinha da própria esposa. Meu irmão e minha irmã, o amor é maior do que a fé e a esperança, porque a fé e a esperança nos levam adiante, mas o amor nos liberta. Repare, meu irmão, minha irmã, a fé e a esperança podem e, sem dúvida, nos ajudam a superar situações difíceis, a passar por aquele dia que está arrastado, que está complicado. Mas o amor é aquilo que vai quebrar os nossos grilhões, as nossas correntes. O amor é aquilo que vai nos fazer, nos libertar dessa dor, daquela dor da situação difícil, daquele coração apertado, que mesmo que a esperança e a fé nos ajudem a atravessar por isso, é o amor que vai nos libertar disso. Assim como ocorreu com o apóstolo Pedro. No livro de Atos, isso é descrito no capítulo 12, entre os versículos 5 e 7. Está escrito na palavra de Deus. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas que montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Meu irmão e minha irmã, talvez, eu espero que ninguém passe por isso, eu espero que ninguém passe por uma situação de ser encarcerado, de ter a liberdade privada, como houve com o apóstolo Pedro. Mas às vezes a vida impõe grilhões na gente, ou às vezes nós mesmos, a nossa mente prega tantos truques, não é? Prega tantas peças, nós mesmos colocamos grilhões nas nossas mãos, nos nossos braços. E talvez fica difícil para nós mesmos mantermos amor naquele momento. Mas, pela graça de Deus, o Senhor coloca pessoas na nossa vida que nos amam. E essas pessoas vão fazer como aquela igreja, a igreja primitiva fez pelo apóstolo Pedro, vão orar em amor, intensamente vão orar pela libertação. O amor nos liberta, meu irmão e minha irmã. Pode não ser o amor que nós estejamos sentindo naquele momento, mas o amor que Deus tem por nós, o amor das pessoas que Ele coloca ao nosso redor, seguramente vão nos salvar. Por último, o amor é o maior dentre a fé e a esperança, porque a fé e a esperança passam, mas o amor é eterno. Meu irmão e minha irmã, se nós mantivermos muita diligência na nossa caminhada cristã, nós vamos conseguir guardar a fé e a esperança pelo resto de nossas vidas. E que bênção será se conseguirmos fazer isso? Nós passamos tantos desafios, mas pela nossa glória, não é nem só uma questão de nós conseguirmos nós mesmos, é uma questão de Deus. Deus nunca vai nos abandonar. De todo modo, nós podemos manter a fé e a esperança durante toda a nossa trajetória de caminhada cristã. Mas uma vez que nós partirmos desse mundo, essa fé e essa esperança nossa, particular, ela vai embora. Porque ela é nossa, ela é particular. Ela não vai ficar aqui. Nós podemos até transmitir, nós podemos até tentar passar, mas a fé e a esperança, em última instância, são duas coisas que são particulares nossas. Mas o amor
meu irmão e minha irmã. Ele vai muito além, porque ele não é nosso. O amor que nós estivemos comentando aqui, essa quase meia hora que nós já estamos aqui, ele não é aquele amor romântico, ele não é aquele amor que passa, que varia de acordo com o nosso humor. É o amor de Deus, meu irmão e minha irmã. E esse amor não passa, esse amor não muda, porque ele é o amor de Deus. Não só é o amor de Deus. Deus é amor, como está escrito na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8. Deus é amor, meu irmão e minha irmã. E João escreveu isso, e é uma frase linda, mas nós mesmos podemos perceber isso pelo comportamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, de fato, nesta terra, ele agia uma personificação do amor, meu irmão e minha irmã. E por toda a Bíblia, Deus demonstra esse amor. Por mais que no Antigo Testamento Deus ainda estava se revelando, o homem ainda não conhecia ele inteiramente, só veio a conhecer de fato quando Jesus veio aqui. O amor de Deus sempre esteve, ele sempre esteve permeando nós. E é esse amor, meu irmão e minha irmã, que nós temos acesso quando iniciamos a caminhada, quando temos o Espírito Santo em nós, quando seguimos firme. E é esse amor que nós devemos, ao mesmo tempo, nos empenhar e, ao mesmo tempo, pedir a Deus, orar muito, para que nós possamos viver esse amor e transmitir esse amor. Porque esse amor, meu irmão e minha irmã, ele cria uma cadeia positiva. Uma vez que nós transmitimos ele, outras pessoas receberão. E pela glória de Deus, essas outras pessoas que recebem vão também transmitir. E vão transmitir, e transmitir, e transmitir. Esse é o mais importante, meu irmão e minha irmã. Que esse amor seja transmitido para todos, que ele se perpetue. E existem muitos exemplos por aí de pessoas que representaram, que de fato se revestiram desse amor e transmitiram ele de tal maneira que essas pessoas são lembradas até hoje. Martin Luther King é um grande exemplo, talvez o exemplo que primeiro me veio à cabeça. Era alguém dedicado ao Evangelho e, ao mesmo tempo, dedicado às pautas sociais da época em que ele viveu, no contexto em que ele viveu nos Estados Unidos da época do Apartheid, em que negros e brancos eram praticamente categorias diferentes de ser humano dentro de um mesmo país. De fato, tinham direitos diferentes. Martin Luther King lutou, mas não lutou uma luta armada, meu irmão. Ele lutou com as palavras e, sobretudo, ele lutou com amor. Ele sempre pregou e transmitiu amor. Foi morto, meu irmão e minha irmã. Mas, mesmo assim, o amor que ele deixou segue até hoje. Segue até hoje como um exemplo de que nós devemos nos amar, independentemente da cor da nossa pele. Independentemente de qualquer coisa, de qualquer critério, meu irmão e minha irmã, nós devemos nos amar, nós devemos transmitir esse amor, porque é o que Jesus faz por nós, é o que ele faria novamente se ele estivesse aqui em carne e osso neste mundo. É o que ele seguirá fazendo por toda a eternidade, meu irmão e minha irmã. Então, caminhando aqui para o fim, que não fique confuso, meu irmão e minha irmã. Eu não quero que fique essa confusão. Eu não estou aqui para diminuir a importância da fé e da esperança, porque elas são muito importantes. Como eu mesmo falei, são os fundamentos para que nós conheçamos a Deus, conheçamos a salvação. Nós precisamos da fé e da esperança. Nós precisamos nos apegar a eles firmemente. No entanto, nós
Não podemos esquecer o amor, nós não podemos negligenciar o amor. Nós precisamos agir de amor em tudo o que fazemos, nós precisamos transpirar o amor, transpirar esse amor de Deus e transmiti-lo aos outros. Ora, meu irmão, minha irmã, nós podemos ver aqui nessa pregação tantas maravilhas que o amor é capaz de fazer. Nós não podemos negligenciar isso. Nós devemos viver isso a cada dia. Porque o amor, em última instância, é como nós manifestamos o reino de Deus. O reino de Deus é o amor. Jesus nos deixou aqui um mandamento. Ele nos disse, o mandamento mais importante é este: ame ao Senhor, o teu Deus. Ame ao próximo como a você mesmo. Nós não precisamos de 10 mandamentos, nós não precisamos de trocentas leis. Meu irmão e minha irmã, nessa frase, nessas 2 frases que Jesus nos deixou, todos os mandamentos, todas as leis que possam ser concebidas, elas estão ali. O amor, se nós amarmos, nós não vamos querer matar, nós não vamos querer roubar, nós não vamos desobedecer nossos pais, nós não vamos ser racistas, não vamos ser homofóbicos, nós não vamos ser intolerantes em qualquer sentido. Nós vamos amar, meu irmão. O pastor Sérgio, em muitos momentos, gosta de dizer, em várias pregações, em vários momentos ele disse isso, e é fantástico. Quando você não sabe o que fazer, quando você tem dúvida do que fazer, como agir, ame. Nós precisamos amar, meu irmão. Ainda mais no mundo em que nós, afinal, com você, meu irmão e minha irmã. Esse mundo que nós vivemos tenta endurecer o nosso coração, tornar o nosso coração um coração de pedra, um coração seco, que não sente nada, que é indiferente quanto ao outro, quanto ao sofrimento do outro, que não se importa, que prefere ficar no seu próprio ego e que o outro que morra mesmo não me interessa. Mas Deus nos dá um coração de carne. Deus nos dá um coração de carne, um coração vivente, um coração pulsante. É esse coração, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos deixar transparecer. É desse coração que nós precisamos. É essa a verdade que nós precisamos viver, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos amar. É isso que diz, meu irmão e minha irmã, a palavra escrita no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 11, no versículo 19. Acompanhe comigo, meu irmão e minha irmã, para que fique no âmago do nosso ser. Diz o Senhor: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra que o mundo nos impõe. E lhes darei um coração de carne, um coração que ama, meu irmão, minha irmã, um coração que sente. É disso que nós precisamos. É isso que nós precisamos transmitir. Vamos orar, meu irmão, minha irmã. Vamos orar para que nós possamos conservar esse amor, para que nós possamos viver essa palavra. Orei muito por isso, meu irmão e minha irmã, enquanto eu estava escrevendo, enquanto eu estava pensando, esboçando essa mensagem. Orei muito e continuo orando para que eu viva isso. Oremos. Senhor, meu Deus, santificado seja o teu nome. Ó meu Pai,
Peço ao Senhor que o Senhor nos ajude, Pai, no mundo que quer endurecer o nosso coração, no mundo tão cheio de conflitos, tão cheio de raiva, tão cheio de ódio, tão cheio de indiferença, de individualismo. Que nós sejamos, Pai, a luz para esse mundo de trevas. Que nós sejamos uma luz, Pai, que traz amor. Que esse amor, Pai, seja o teu amor em nós, que nós sejamos reflexos teus aqui nesta terra. Que nós possamos levar esse amor a muitas outras vidas, Pai. Que haja um efeito multiplicador, assim como o Senhor fez com os pães e com os peixes. Que nós possamos multiplicar esse amor, meu Pai. Que cada vez mais pessoas possam ser tocadas, salvas, possam ser libertas, meu Pai. E que o teu reino, Pai, seja feito aqui na terra como é no céu. Pai. O teu reino é um reino de amor, Pai. Que nós possamos viver o teu reino cada dia mais. Que o Senhor, Pai, eu peço ao Senhor mais uma vez que o Senhor abençoe a nossa igreja. Que a nossa igreja siga sendo um ambiente de amor, Pai. Uma das grandes marcas da nossa igreja, um ambiente de acolhimento, um ambiente de amor. Que assim siga sendo, que todas as demais igrejas, Pai, aqui no Brasil, no mundo inteiro, possam viver, transmitir esse amor. Ó, meu Pai, é isso que eu te peço, meu Senhor. No santo nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe. Que você possa ter uma semana muito abençoada, uma semana excelente. Que você possa guardar essa palavra com você e eu espero de coração que você possa ser edificado. Que você tenha sido edificado. Deus abençoe a todos.